eu sou o Daniel, um astral, e hoje eu vou procurar responder, ainda que de forma sumariada, resumida, uma pergunta que muitos de vocês têm feito para mim e têm feito pedido. Daniel, explica pra gente quem foram os essênios, né? O que eles representam? Tem boatos aí, inclusive, que diz que Jesus e que até mesmo João Batista eram essênios. O que é isso, né? Qual foi a origem disso? Como eles pensavam? Eles existiram de fato? Então esse vídeo vai procurar trazer algumas destas respostas. Então, na humildade, né, desse servo que vos fala, eu vou procurar transmitir a vocês o conhecimento a respeito dos essênios. Quem eram, então, os essênios? Eles eram considerados uma ordem monástica, mística, que remonta ao século II a.C. Então, 2 antes de Cristo, século II antes de Cristo. Eles eram modelos, né? Eram espelhos de conduta. Eles tinham assim uma vida ilibada, correta, de grandeza moral, de pureza espiritual, de elevação espiritual também. Então eles eram observados de uma maneira muito positiva pela a sociedade que os cercavam também. E uma coisa interessante é que esses mesmos valores de moral, de espiritualidade, de honra, de ética, de conduta, que os essênios procuravam ter, isso foi espelhado mais à frente em outros grupos, como os templários, né, os próprios cruzados, tinham seu código de valores e procuravam preservar esses valores, né? Se a gente vai estar julgando certo ou errado, mas o que importa é que eles procuravam, eles zelavam por aquilo. É como se você faz parte de uma igreja, faz parte do ministério e você faz mais ou menos. Então, para esses grupos, você jamais poderia fazer parte de nenhum desses grupos, porque esses grupos eles zelavam pela excelência, que o que você fosse fazer, fizesse com excelência. Então, se você fizesse parte dos essênios, fizesse parte dos templários ou de um cavaleiro das cruzadas, né, você teria todo um código de conduta a ser respeitado e se infringisse esse código, você seria duramente penalizado, até mesmo sendo banido, né, do grupo. Então era uma coisa que as pessoas não queriam, queriam fazer parte do grupo. Nós queremos fazer parte, né, das coisas, mas muitas vezes nós mesmos nos colocamos à parte das coisas, né? Então vamos estudar um pouco mais e aprender com os essênios, porque a gente tem que tirar coisas boas de tudo, né? Todas as coisas têm algo bom, né? Os essênios foram a primeira sociedade, historicamente falando, a condenar a escravatura, né? Então era comum você ter escravos, né? E até a gente vê até no Brasil, no início da descoberta do Brasil, até eu vi uma série brasileira que passou na Globoplay chamada Liberdade, Liberdade. Eu gostei, achei bacana o retrato ali, contando a história da filha de Tiradentes, claro, uma ficção, mas emoldurada por fatos que são realidade, foram realidade, melhor dizendo, na história do nosso país, do Brasil. Então, eles condenavam a escravatura, que até relativamente pouco tempo ainda existia, né? Essa maneira insana, desumana, né? Conseguir pegar um outro ser humano e fazer escravo, né? Independente da sua raça, da sua etnia. Então os essênios eles foram a primeira sociedade a condenar a escravatura. Já tinha um lado legal aí, né? Já tinha uma coisa positiva. Eles procuravam o seu total isolamento, procuravam se afastar das cidades, dos grandes povoados, e um dos locais de refúgio dos essênios ficava próximo ao Mar Morto, era a região que eles ficavam. Por isso é atribuído aos essênios os famosos manuscritos, né, os pergaminhos do Mar Morto, que foram encontrados aparentemente por acaso por um pastor de cabras numas cavernas, né? Esses pergaminhos estavam em jarros de barro, muito bem conservados, e contam muitas coisas, muitas delas corroboram com as escrituras sagradas, ou seja, validam as escrituras. E tem, claro, textos que são considerados apócrifos, né, ou pseudo-epígrafos, que eles acabaram não dando veracidade, não poderiam entrar para o cânon. Mas o fato é que tem muita informação legal nos pergaminhos do Mar Morto. Esses pergaminhos hoje estão em exposição no museu em Israel, eles estão expostos lá.
Eles foram descobertos na década de 40, né, e também no finalzinho da década de 40, final da década de 50, encontraram outra parte, já em vasos de cerâmica mais destruídos e tudo mais, não estavam tão preservados quanto aqueles que foram encontrados na década de 40, mas aumentaram então esse acervo de conhecimento. Estão expostos então no Museu de Israel. Os essênios eles faziam parte das três principais seitas judaicas. Haviam três principais seitas judaicas: os fariseus, que quer dizer os separados, né? Os saduceus, inclusive Paulo foi fariseu, né? Os saduceus, e tinha os essênios. Eles faziam parte das três principais categorias, né, das seitas judaicas: os fariseus, os saduceus e os essênios. Então eles tinham uma importância dentro do seu quadro social da época. As fontes históricas mais confiáveis, ou seja, são aquelas mais próximas da data em que ocorreu, né, essa manifestação dos essênios, né? Porque depois da destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, né, o que aconteceu? Eles se dispersaram, né? Nós perdemos referências, aparentemente eles sumiram. Será que eles existem até hoje? Será que eles preservam seus valores até hoje? Eu, particularmente, acredito que sim. Como tem templários, né? Como tem várias outras seitas aí que permanecem, Opus Dei, tem vários grupos aí que continuam preservando os valores. Eu acredito que os essênios também, de uma maneira, claro, muito mais resguardada, mais protegida, porque eles não têm essa intenção de ganhar vitrine, de ganhar visibilidade, não buscam holofotes, a gente vai ver aqui pelo estudo, né? Então as fontes históricas mais seguras, que vão nos trazer ensinamento a respeito dos essênios, vão vir de épocas mais próximas à sua existência. Então Flávio Joséfo é um historiador judeu, né, e ele acaba retratando a respeito dos essênios, né? Ele menciona os essênios, de novo, né, como uma das três principais categorias das filosofias judaicas. Ele chama aqui de filosofias e não de seitas, né? Ele cita muito esse grupo, os essênios, em um dos seus livros, chamado Guerra dos Judeus. Ele fala bastante. Esse livro, Guerra dos Judeus, ele foi compilado gradualmente após a queda de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, gradualmente. Também um outro livro de Flávio Joséfo, chamado Antiguidades, ele é escrito por volta do ano 90, ele também faz uma narrativa, e nessa narrativa dá a impressão que ele, o próprio Joséfo, faz parte do grupo dos essênios. Fato é, se ele fez parte ou não, não sei, não existem registros históricos confiáveis para poder validar essa informação, legitimar essa informação, mas fato é que Joséfo andou com os essênios, né, por pelo menos 3 anos. Isso sim é um fato empírico, é um fato histórico, é um fato concreto, um fato que há registros, né? Ele caminhou com os essênios por 3 anos. Joséfo então descreve os essênios como um grupo muito sério, ele tem muito respeito pelos essênios, né? Porque os essênios não proibiam casamentos com outras comunidades, embora optassem, em sua maioria, optassem pelo celibato e incentivassem o celibato, né? Então haviam menos mulheres nesse grupo. Né? Rejeitavam a possessão de bens materiais, mas praticavam a comunhão de bens. Não era assim na igreja primitiva, você pega Atos capítulo 4, ninguém passava dificuldade alguma, necessidade alguma, porque as pessoas que tinham algo dividiam com aquele que não tinha, assim todos tinham um pouco. E os essênios também tinham essa mesma filosofia, ou seja, entre eles não eram, os essênios, enfim, eles não eram nem ricos, nem pobres, mas eles tinham o suficiente para viver, porque um ajudava o outro. O valor esse que Jesus também nos ensinou, de partilha, de doação, de entrega, de ajudar, de auxílio, de socorro, né? Valor hoje que vai se perdendo cada vez mais. A gente vê a igreja muito egoísta, muito eu, né? E deixamos de pensar no eles, de pensar no nosso próximo, no nosso semelhante, nas dificuldades do nosso irmão. Eu vejo muitas vezes pastores pedindo ofertas, você tem que dar a primícia, tem que dar a oferta, tem que dar o dízimo, tem que dar o trízimo, e tem que dar 30%, e mil coisas ali, mas não pensam, não sinalizam para a pessoa, gente, você tem que dar uma prioridade para sua casa. Você não pode
atrasar uma conta, você não pode deixar de comprar remédio, de pagar o convênio médico se você tem condição, de pagar o seu aluguel para ofertar para a igreja. Então você deve ofertar, sim, deve ofertar, e dever nosso semear no reino. Mas Deus, ele ama aquele que dá com alegria. E como é que você vai dar com alegria se sua conta de luz for cortada, se seu telefone for cortado, se seu filho estiver passando fome? Gente, vamos ter bom senso. Então é Deus, família, ministério. Traz provisão para sua casa, cuida da sua casa, cuida da tua família, cuida do teu filho, cuida dos teus animais, honra os seus compromissos. Aí, ok, agora eu vou ofertar para Deus. Eu vou ofertar o meu melhor, não é a sobra. Veja bem, não é a sobra, né? Então, muitas vezes a gente vai ter que se privar, talvez, de alguma coisa ou outra, né? Em prol de uma direção que Deus nos dá. Olha, semeia tanto ali. Se Deus falar, Deus, não se alguém te induzir a fazer. Se alguém te induzir, está errado, porque o modus operandi de Deus não é assim. Ele não vai e exige, porque agora você tem que fazer e acontecer. Não, simplesmente você faz com amor. É a marca de todo o Novo Testamento, tá? Dúvidas sobre isso? Eu espero que esse tema já tenha sido esclarecido por todos, sido esclarecido já a todos vocês, mas se tiver dúvida no meu site, tem um link lá chamado Estudo sobre o Dízimo. Dá uma olhadinha lá, você vai ver, tem 10 vídeos ali, os vídeos muito explicativos, pessoas diferentes falando a mesma coisa. E por que não me ensinam isso na igreja, Daniel? Porque isso dá dinheiro, né? Os pastores falam isso para mim. Se a gente ensinar para eles isso, Daniel, que não é obrigatório, que é uma coisa assim que se dá por amor, por gratidão, o povo não vai dar nada. Mas o povo deu muito, sobejou quando Moisés pediu oferta para o tabernáculo. Moisés não ameaçou o povo com a maldição, nem prometeu uma bênção especial para aquele que desse mais. A motivação foi pura e simplesmente, né, gratidão e amor. E é essa motivação que tem que nos nortear, que tem que nos dirigir, né? Então, os essênios, eles tinham essa característica, eles repartiam as coisas, eles não tinham ambições materiais. Os essênios, né, não iam querer ter jatinho, fazenda, mansão, conta na Suíça, né? Não faziam, ele fazia lavagem de dinheiro, os essênios não faziam essas coisas, sabe? Então eles eram pessoas que partilhavam, tinham coisas importantes entre eles. Eles seguiam hábitos religiosos muito rigorosos. Aqui nós vamos entrar em alguns extremos a respeito dos essênios, né? E puniam severamente aqueles que feriam o seu código, inclusive com banimento, como muitas outras seitas também fazem. Uma outra fonte a respeito dos essênios vem de Plínio, conhecido como o Velho. Plínio, o Velho, ele foi um soldado romano na época de Vespasiano. Provavelmente ele estava servindo, as fontes históricas nos dão a impressão de que ele servia na 10ª Legião. E em 68 depois de Cristo, ele atravessou o Jordão preparando o ataque a Jerusalém. Plínio escreveu um livro chamado História Natural, onde ele narra que encontrou um grupo que habitava próximo ao Mar Morto, né? Do lado oeste, especificamente do Mar Morto. E certamente, pela descrição, ele encontrou com os essênios. Eles contam que que esse grupo havia renunciado os bens materiais do mundo, que viviam numa colônia agrícola e acreditavam na doutrina de igualdade entre os homens. Deus não faz acepção de pessoas. Então os valores que os essênios tinham eram valores nobres, né? Nós não devemos desprezá-los, é uma seita, vai tudo para o inferno. Não, eles tinham valor, estavam procurando fazer o melhor para Deus. Então é claro, caíram em alguns extremos, caíram, como muitos caem, como na igreja evangélica dos dias de hoje, caem em extremos diametralmente opostos, né? Mas veja essa coisa pendular aqui em nosso meio, né? Muito frequente, né? Os essênios não fabricavam armas, ou seja, eles não eram dados a guerras, a combates, a violência, não fabricavam armas, rejeitavam o sacrifício de animais. Aqui ganhou minha admiração. Não participavam do serviço militar e buscavam a simplicidade. Não buscavam um relógio Rolex, terno Armani, carro importado, buscavam a simplicidade, né? Jesus entrou em Jerusalém em cima de uma mula, em cima de um burrinho, né? Ele poderia entrar num cavalo árabe, numa carruagem majestosa, mas Jesus nos ensina que o caminho dos humildes nos faz grande diante dos olhos dele. É isso que nós temos que conservar, né? Em nosso meio.
É, quem quisesse fazer parte do grupo dos essênios passava por um período de provas, de 2 a 3 anos, né? Várias fontes diferentes citam essas provas, só que existem flutuações, variantes. Joséfo, por exemplo, diz que eram 3 anos de provas, 3 anos de provação, de testes para ser admitido no grupo, quer dizer, não era pá, da noite para o dia, né? Ser admitido. Já um outro historiador chamado Hipólito, ele foi um escritor cristão, que viveu entre o ano 170 depois de Cristo e aproximadamente 230 depois de Cristo, seria a data da sua morte, é uma data aproximada, não se tem certeza disso. Ele já, Hipólito, esse escritor, diz que eram 2 anos, né, de testes e tudo mais para poder fazer parte do grupo. Mas eles também narram, aqui um fato importante, é narrado historicamente que havia muita gente que procurava os essênios, multidões procuravam os essênios para fazer parte. Por que eles procuravam os essênios para fazer parte desse grupo? Eles estavam cansados do mundo. E eles estavam querendo uma proximidade maior com Deus, que estavam buscando uma vida de santidade. Estavam cansados do comércio no templo, da hipocrisia dos fariseus, cansados de mais do mesmo. E de novo a gente vê essa história se moldurando ao nosso redor, de novo, mais do mesmo, promessas que não vão ser cumpridas, profecias que não se cumprem, né, te vendendo ilusões, te enganando. Você vê, ora fala uma coisa, ora fala outra, esse é o ano da virada, esse é o ano profético, e não é. E a Bíblia diz que as coisas vão piorar, mas ninguém diz isso para você. Todos os sinais dizem que Jesus está voltando, mas não, isso não importa, porque isso não dá dinheiro. Vamos falar o que dá dinheiro, é prosperidade. Você vai ser próspero e vai ficar aqui no inferno, na terra, na grande tribulação? Meu irmão, te prepara, porque o bicho vai pegar. As coisas estão acontecendo de uma maneira tão intensas ao nosso redor, que a gente não tem nem ideia do desdobramento que essas coisas podem acontecer, né? Então eles se uniam em busca de uma vida de maior santidade. Estavam procurando eles, estavam cansados da vaidade, do orgulho, da soberba dos religiosos do seu tempo, né? Estavam cansados. Então, há quem acredite que Jesus e João Batista tiveram influência dos essênios. Por quê? Porque ambos optaram por uma vida celibatária. Isso, então, aos olhos de alguns intérpretes, acaba dizendo que houve uma influência aqui, os essênios influenciaram eles. Mas não tem nada a ver, eu não vejo uma ligação nessa questão. Porque eles se pautam da seguinte maneira, porque as linhas judaicas tradicionais da época de Cristo não incentivavam o celibato, ao contrário, incentivavam o casamento, para ficar de contas é um mandamento bíblico, né? E seja fecundos, multiplicai, enchei a terra, não é bom que o homem esteja só, então era um mandamento de Deus, então era importante constituir família, é importante ter filhos, né? Você expandir a espécie humana. No entanto, Jesus, João Batista, por exemplo, optaram pelo celibato. Foi uma opção, tá? Então você tem essa livre escolha, você tem esse livre arbítrio, né? Você não pode fazer disso uma regra absoluta, porque próprio Pedro, que foi um dos pilares da igreja. Pedro era casado. Em momento algum, Jesus diz agora, larga a tua esposa que você vai servir integralmente ao ministério e passa a ter uma vida celibatária. Jesus não falou isso para Pedro. Pedro continuou casado, sim, né? E certamente teve filhos. Não é citado na Bíblia, mas é por inferência do contexto da época é evidente que Pedro teve filhos, no meu ponto de vista, tá bom? Então, da mesma forma, Paulo, né? Paulo, sendo um fariseu, ele poderia ter ter tido contato com alguma ramificação dos essênios. Então, por isso, Paulo também opta pelo celibato. Mas ele deixa muito claro, essa foi a minha vontade. Esse foi a minha decisão própria. Né? Você não pode fazer de uma experiência pessoal doutrina, né? Não pode fazer. E Jesus ele tinha um propósito para isso. Né? Se ele constituísse família na terra, ia criar ali uma idolatria, a sua esposa, o filho. A gente não tem ideia dos desdobramentos poderiam ser funestos disso. Então Jesus, sendo Deus, fazendo parte da Trindade, ele é um com o Pai, né? Ele acaba então, né,
vindo na terra e como um homem santo, celibatário também, né, mas buscando acima de tudo uma santidade de moral, uma santidade ética, né, e que muita coisa está faltando em nosso meio. Então não adianta você ser celibatário, você ser um eremita, se a sua vida é toda podre, né? Então Jesus nos ensinou valores muito mais nobres, valores mais perenes sobre isso, né? Então, por outro lado, Jesus ele também condena juramentos levianos, né? Ele condena, e os essênios não gostavam de fazer juramentos. Eles queriam que as pessoas entendessem o código de ética e cumprissem aquilo por força de vontade, não por força de juramento. Uma coisa interessante. Então, provavelmente, houve sim uma influência da cultura dos essênios na época de Jesus. Mas, no entanto, o fator que dava norte, o fator preponderante ali é a vida de Cristo. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai senão através dele. Então é ele que tem que ser o nosso horizonte. Temos que olhar para Cristo. Ele que nos traz a verdade que nos liberta, né? De todo sofisma, de todo engano, quebra os paradigmas e tudo mais. Olha o que Jesus está dizendo. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Não jura pelo céu. Nem pela terra, porque é escabelo de seus pés. Nem por Jerusalém, porque é cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, por si mesmo, porque não podes tomar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar como? Sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna, como eu falei no outro vídeo. Eu vejo líderes ali falando contra a prosperidade. A prosperidade é do diabo, a prosperidade, isso aí é profissional da fé, odeia a prosperidade, detesta a prosperidade. Quem fala da prosperidade não é de Deus. Aí essa pessoa virou casaca. Não, mas agora a prosperidade é de Deus, agora nós vamos falar de prosperidade, a Bíblia quer que você seja próspero. Sim, sim, não, não. Não vejo coerência nesse discurso. Né? Eu sou contra a política. Não, crente não se envolve na política. Não é? Aí você vê a mesma pessoa que achincalhou tanto quem estava na política, ou quem se envolvia com política, por exemplo, e ele está envolvido com política até o pescoço, defende político, né? Inclusive, existem pactos entre eles, né? Existem muitos pactos. Você sabe que as seitas, elas são muito unidas, né? Você sabe que maçom protege maçom, Rosa Cruz protege Rosa Cruz, satanista protege satanista, né? Então seja um bom observador, viu? Fica atento aí a esses falsos profetas, a esses lobos disfarçados de ovelhas que estão nos cercando aí. Fica atento, repara se o discurso é compatível com a vida. E acima de tudo, se a pessoa emana amor. Eu acho que aqui um homem de Deus, ele tem que emanar amor. Então se ele destila ódio, vingança, se ele tem um vocabulário assim de ofender as pessoas, ou chulo, né, esse homem, desculpe, perdão, não é de Deus, gente, não é de Deus, porque Deus é amor. Jesus em momento algum achincalhou ninguém que estivesse arrependido, né? Ou ninguém que não conhecesse a verdade. Ele atacava os fariseus, porque o fariseu fazia aquilo conscientemente. Ele sabia do erro e continuava no erro. Isso é um absurdo. Então Jesus bate de frente com os fariseus, sim. Tem que denunciar o falso profeta, sim, né? Que o que passa disso é de procedência maligna, né? Uma procedência maligna. Os essênios, eles também tinham certa veneração pelo sol. Aqui pouco se sabe a respeito disso, existem algumas inferências aqui históricas que eles tinham uma veneração pelo sol. Acreditavam na pré-existência da alma, acreditavam na reencarnação, já falamos em outro vídeo também, vale a pena dar uma olhada lá, sobre reencarnação. As almas boas para eles iriam direto para o céu, as más seriam punidas eternamente. Eles sumiram por volta do ano 70. Aí Paulo nos dá umas pistas aqui, ou seja, para você olhar só para Jesus, fica claro isso para você, tá? Colossenses 2,8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, ou seja, meio de ideias assim que podem
te afagar o ego, sutilmente, ele vai chegando pela beirada ali, vai fazendo você se sentir especial, vai dizendo, oh, Deus vai dar o que você quer, mas olha, tudo tem um preço, viu? Não existe unção sem santificação, não existe vitória sem luta, não existe avivamento sem conhecimento, né? Não existe prosperidade sem trabalho. Então, se alguém te oferecer atalhos, usando dessa sutileza, ele está te oferecendo fábulas. E existe muita gente que busca ouvir aquilo que quer ouvir. Então fica correndo pelas igrejas. Eu vou aqui ver se ele fala o que eu quero. Vou lá para ver se ele fala o que eu quero. Aqui falou o que eu gostei. Então agora eu vou ficar aqui. Não. Muitas vezes Deus vai falar aquilo que você não quer ouvir, mas é para o teu bem. Que a verdade liberta. A verdade é amarga, mas ela te liberta, né? Tende cuidado para que ninguém os faça por presa, por meio das suas filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. O que o mundo quer hoje? O mundo quer dinheiro, o mundo quer poder, o mundo quer fama, não é isso? Se alguém te oferece isso, alguma coisa está errada, é doutrina do mundo, não é doutrina de Cristo, porque Cristo não buscou isso. Jesus chegou a dizer, eu não busco a minha própria glória. Procura lá na Bíblia, olha na sua concordância, entra no Google e digita a frase, Jesus não procurou sua própria glória, né? Se ele não procurou, quem somos nós para procurar, né? Não é verdade? Né? No verso 18, Colossenses 2,18, ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto aos anjos. Ninguém vos domine com uma falsa humildade, tá? Envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado de sua carnal compreensão. Né? Presta atenção, Paulo está usando muita sabedoria aqui. Colossenses 2,23. As quais, na verdade, alguma aparência, os quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, de devoção voluntária e humildade, em disciplina de corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação de sua carne. Sabe aquele orgulho da humildade? É isso aqui. Então, pessoas que você olha, tem uma aparência de, parece sábio, parece uma devoção, parece que realmente ele tem um chamado legítimo, parece uma pessoa humilde, é uma pessoa disciplinada, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. A pessoa finge, ele está vestindo uma máscara, está usando de um teatro, está interpretando um personagem, e você até consegue enganar algumas pessoas por algum tempo, mas você não engana muitas pessoas por muito tempo. Logo as pessoas começam a cair a ficha. E eu falei isso uma vez para alguns pastores, falei, pastor, olha, mais dia, menos dia, o povo vai perceber, porque vocês estão falando sempre a mesma coisa, é mais do mesmo. Esse aqui vai ser o presidente agora, e não é. Agora esse é o ano da virada, e não é. E vamos fazer voto profético, Brasil restaurado, não restaurou, piorou. Gente, o povo está percebendo, não está acontecendo nada, né? Se liga aí. E sabe o que eles me disseram? Tudo bem, eu entendo, o povo vai cansar mesmo, essa galera aqui vai cansar, vai se desmotivar, vai perceber que nós estamos enganando eles e vão sair da igreja. Só que entra outro. Esse grupo se renova. Então a gente sempre vai ter uma plateia nova para enganar, para iludir, para lucrar com elas. Torpe isso, tosco isso, nojento isso. Tá brincando com Deus. Eu acho impressionante como esses homens e mulheres que se dizem de Deus não têm temor a Deus. Quer dizer, fala em nome do amor e não ama. Fala em nome da justiça, mas não age com justiça. Aponta o dedo para todo mundo, é preconceituoso, é invejoso, né? É cheio de ira, cheio de maldade, fala mal de todo mundo, detona todo mundo, só pensa no seu próprio interesse. Valores antagônicos, é o que que a Paulo está colocando aqui, né? Senão são para a satisfação da carne, do seu próprio ego, de si mesmo. Cuidado, né? A Bíblia fala em renúncia. Esse é o Evangelho, essa é a parte perturbadora do Evangelho. O Evangelho ele te confronta, o Evangelho ele pede que você renuncie a si mesmo. Toma a tua cruz
e me segue. Ninguém quer cruz. Não, cruz é muito pesado, aí tem espinho. Você vai ser perseguido por amor a mim. Vão dizer mentiras por amor a mim. Vão te perseguir por amor a vocês. Serão odiados. Não quero ser odiado, eu quero ser aclamado. Não, eu não quero ser perseguido, eu quero ser acolhido. Né? Então, começa a afagar vaidade. Eles vão falar o que você quer ouvir, mas a Bíblia diz o oposto disso. Vai sofrer perseguição. Eu sofri durante muitos anos e ainda sofro nos dias de hoje, especialmente por parte do sistema contaminado. Esse sim, persegue, me oprime, calunia, me difama, me esculacha, mas graças a Deus, o povo de Deus, em sua esmagadora maioria, tem me acolhido, tem dado força para esse servo que vos fala, tem dado força para esse soldado aqui através das palavras, das mãos estendidas, das ofertas de amor, dos joelhos dobrados, né? Eu tenho recebido muito amor de vocês e eu fico muito feliz porque eu estou percebendo, sabe, que tudo aquilo que a gente passou, né? As privações, as provações, as noites sem dormir para escrever um livro, as pesquisas, os estudos, os trabalhos, as viagens missionárias longas, enormes, tudo isso valeu a pena, porque encontrou solo fértil. Mais dia, menos dia, as pessoas começam a perceber. Porque você tem que ter um discurso linear. Sim, sim, não, não. Se agora você diz não, depois você diz sim. Ou você diz sim agora, depois é não, alguma coisa está errada. Né? Então você pode até ter humildade e dizer, puxa, eu aprendi errado. Então agora aquilo que eu dizia sim, para mim é não. Porque eu aprendi errado, agora eu conheço a verdade. Isso aconteceu comigo em várias esferas, inclusive dentro do escopo da maldição hereditária. Veja lá o vídeo nosso, maldição hereditária. Eu aprendi muita coisa, mas quando eu me converti, aquilo para mim era uma verdade absoluta. Eu não tinha como questionar. Né, amigo? A liderança está falando para mim, a autoridade está falando isso para mim, como é que eu vou questionar? Não é? Hoje não, eu tenho conhecimento da verdade, então eu tenho que ser sóbrio, equilibrado. Deus não nos deu espírito de timidez, mas de poder, amor e moderação. Eu tenho que ter esse equilíbrio do culto racional, da coisa equilibrada, sem extremo, sem repepé. Sabe, o demônio está pouco se lixando para alguém rodando, outro caindo, outro pulando. Isso é conformismo social. Eu já falei isso, já mostrei em outros vídeos isso daí também. Né? Isso é chamado efeito manada. Tá todo mundo fazendo, então tá certo? Não, tá errado. Né? Todo mundo gritou crucifica. Né? Tava errado, a voz do povo não é a voz de Deus. Então nós temos que fazer algo para agradar a Deus, não para agradar a sua carne. Então não adianta você fingir, você pode até enganar algumas pessoas, mas a Deus você não engana. O mundo espiritual não vai ser enganado, né? Você é aquilo que você é. Sabe quem te conhece para valer? Teu cônjuge te conhece. Teu cônjuge sabe quem você é. Teu filho, tua filha sabe quem você é. Você consegue enganar as pessoas lá fora, mas dentro de casa não. E quantas vezes eu escuto o discurso de esposas que falam, meu marido lá no altar, é um santo, mas em casa, Daniel, você não sabe o que ele faz em casa. Ele vê filme pornográfico, ele me bate, ele fala palavrão. Pastor, tem programa de televisão. Eu recebo e-mails de filhos de pastores famosos, conhecidos aí, tido como uma espécie de elite gospel, né? E os filhos reportam coisas horríveis, barbaridades que eles veem, né, das suas próprias casas. Se o filho percebe, imagina o pai lá no alto. Imagina o pai. Pai vê todas as coisas. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Não brinca de ser cristão. Seja um cristão. Paga o preço, paga o preço. É estreito o caminho? É lógico que é estreito. Eu não vou vender para você triunfalismo, porque eu estaria sendo hipócrita, mentiroso. É estreito sim, é difícil, tem privação, vão te apontar o dedo, vão te ofender, vão te caluniar, mas ninguém joga pedra em árvore, né, seca. Ninguém chuta cachorro morto, então faça a boa obra, né? Faça a boa obra. Conclusão, o que a gente tira de tudo isso? Os valores que tem que nortear a sua vida e a minha vida, os valores que Jesus nos ensinou. Não são os valores dos essênios, ou dos templários, né, ou do Opus Dei, né, ou dos cruzados, embora todos eles tenham o seu mérito. Se você parar para pensar friamente, né, um cavaleiro cruzado, por exemplo, ele tinha uma missão de proteger os fracos,
as viúvas, os mais pobres e também proteger, né, a instituição majoritária que é da igreja. Mas cometeram extremos, né, massacraram os muçulmanos, impuseram o cristianismo contaminado a fio de espada, quem não aceitou morria. Né? Então durante 200 anos que durou as cruzadas, do ano 1095, onde foi o início, né, 200 anos, 2 séculos, quer dizer, dizimaram os muçulmanos. Né? Então Deus não age dessa maneira, não é essa maneira de você impor, né, a sua verdade. Né? Nós temos que respeitar as nossas diferenças, porque Deus sabe todas, Deus vê o coração. Deus, quem sou eu para dizer o muçulmano vai para o inferno, o budista vai para o inferno, o homossexual vai para o inferno? É eu. Se olha, a gente está procurando ali um cisco no olho do irmão e tem uma trave nos nossos olhos. Então nós temos que parar com essa bobagem, né, de afagar egos, né, dizer que vocês somos pequenos deuses a ponto de julgar e sentenciar quem a gente queira. Né? Nossa, o amor de Deus, ele vai muito além. Como nós falamos no vídeo passado, né, se até mesmo os vegetais têm uma espécie de consciência, né, imagina a consciência de Deus. E a gente não tem consciência disso, que a nossa mente é limitada. Né? A gente usa no máximo 10% do cérebro, Einstein usou 10%, né? Mas a maioria usa de 5 a 7%. Então imagina como é que nós vamos compreender a mente de Deus que é 100%. Você consegue imaginar o infinito? Pensa no infinito. Vai, não acaba mais. É estranho, a gente vive num mundo material onde tudo tem começo, meio e fim. Mas o universo é infinito. Você vai andando, não acaba nunca mais. Como é que pode não acabar nunca mais? Como é que pode? Então a gente tem essa dificuldade de entender como é que Deus nasceu. Deus sempre existiu, Ele é o eu sou. Mas como assim? A sua mente é limitada, a minha mente é limitada. A gente vai entender quando a gente sair desse corpo limitado e entrar no corpo glorioso na presença de Deus. Eu espero que Deus continue nos dando sabedoria para escrever o livro A História de Mitri. Olha, uma história que vai expandir os seus horizontes do mundo espiritual, do mundo angelical, das argumentações que Satanás utilizou para persuadir a terça parte dos anjos. O que será que ele falou? Tem muitas pistas aí, né? Eu li um livro chamado Demonologista, e esse livro Demonologista faz menção a um outro livro do John Milton chamado Paraíso Perdido. E é muito hermético. Esse livro Paraíso Perdido foi considerado herege na sua época, né? Ele foi publicado por volta de 1600. Ele foi contemporâneo de Shakespeare. Né? E aí o que aconteceu? Mais adiante, ele foi considerado tão grandioso quanto as obras de Shakespeare, né? Então, mas os seus poemas são muito herméticos, né? Às vezes você tem que ler 10 vezes para captar algum negócio. Mas foi uma fonte inspiradora, expandiu horizontes. Claro que Deus falou muito ao nosso coração, teve muito garimpo, muita pesquisa, mas nós chegamos a algumas conclusões que estamos colocando no livro. Então, o Waverly Hills, né, vai ser o pano de fundo dessa história, o sanatório do Waverly Hills, que parou misteriosamente em 1961, ele parou de funcionar. Por que será, né? Não foi gradual. Em 1960 ele já estava desativado. Ele veio a público que não estava mais funcionando só em 61. Né? O que aconteceu lá? Aconteceu algo que nunca te contaram. Nós vamos narrar nessa história, nós temos fontes para isso também. Claro, estamos aqui dentro do horizonte da ficção, a gente pode expandir um pouco mais, né? Inclusive do mundo espiritual. Tenho certeza que vai te surpreender, mais ainda do que a série Quilaim. Esse é o grande desafio, escrever uma obra ainda mais impactante do que a série Quilaim, Néfilim e Caim. Então, não permita que apresentem para você, né, nada que não tenha esteio na palavra. Então, se alguém te apresentar alguma doutrina, poxa, tem esteio na palavra? Tem fundamento na palavra? Isso aqui tem chancela na palavra de Deus? Tem, eu aceito. Não tem, não aceita, seja como os bereanos, checa lá. Mas para isso você tem que conhecer, né? Então, como é que eu conheço? Estude a palavra. Estude, conheça a palavra de Deus, né? Porque essa verdade, a verdade da palavra de Deus, é que vai trazer liberdade para a sua vida. Quer ter uma vida liberta, quer ter uma vida plena, quer ter uma vida saudável espiritualmente, você precisa desfrutar do conhecimento da verdade. Então estabeleça, mais uma vez fica aqui a dica, tá? Leia a Bíblia. O que vai te manter em pé? Recapitulando em pontos rápidos, tá bom? O que vai te manter em pé? Um tripézinho aqui, né? Palavra, oração, adoração.
gera o quê? Amor, fé e esperança. Formou um tripé de sustentação. Mas ele é fruto de conhecimento da palavra, vida de oração e vida de adoração. Né? Aí você tem amor, fé e esperança. E isso te mantém firme no barco. Você vai estar navegando. E aí você precisa ter um horizonte. O horizonte é a palavra de Deus. A Bíblia vai te mostrar o caminho. Ela é o seu norte, ela é a sua bússola. Mas você também precisa de uma outra referência, que são pessoas, homens e mulheres segundo o coração de Deus, que estão conseguindo acertar. E se ele consegue, eu também consigo. Se Davi conseguiu, eu consigo. Se Moisés conseguiu, eu consigo. Se Josué conseguiu, eu consigo. Se José conseguiu, eu consigo. Né? Se o Daniel está conseguindo, você consegue. Nós somos feitos de carne e osso. Se Paul Washer consegue, se o Ed René tem conseguido, então tantas outras pessoas aí, David Wilkerson, John Piper, tem conseguido. Por que nós não podemos conseguir? O Espírito é o mesmo. Então, não olhe para essa fogueira de vaidade que está se moldurando ao nosso redor. Olha para Jesus. Olha, claro que se você for extrair coisas, tem coisas boas de todos, né? Todo mundo tem algo bom, tem coisas boas do budismo para a sua vida, tem coisas legais do islamismo para a sua vida, por mais incrível que pareça. Você está falando que é a favor, eu estou dizendo que tem coisas muito boas no islamismo, tem sim. Você não vê muçulmano falando mal de muçulmano, você não vê fofoca entre eles, você não vê o muçulmano vendendo a túnica ungida consagrada, você não vê muçulmano entrando em campanha eleitoral ou se metendo em campanha em política, você não vê isso? Oferecendo a bênção da prosperidade, não é? Tem coisas boas entre os judeus, né? Você vê judeu pobre? Não tem. Por quê? Porque eles se ajudam um ao outro. Não é vem a mim ao meu reino, eles se ajudam, né? Um estende a mão para o outro. Então tem coisas boas. Tem coisas boas no budismo, eles são pacifistas, eles procuram ajudar o próximo, eles procuram estender a mão, eles não julgam as pessoas pela aparência, pela roupa que a pessoa veste, pelo seu cargo social, pela sua cor de pele, pela sua opção sexual. Então nós temos que reter tudo que é bom. Porém, né, inclusive o que nós falamos dos essênios, porém, o que vai te manter realmente em pé na trilha é Jesus. Porque a palavra de Jesus não tem contaminação. Porque todos nós, inclusive a igreja evangélica, tem os seus extremos. Então a gente tem que tomar muita cautela para não sair desse trilho. Se você sair desse trilho, meu irmão, minha irmã, você se perde. E é bom que você não esteja perdido quando Jesus voltar. É bom que quando ele volte, ele te encontre. E te encontre feliz, te encontre pleno e ele possa dizer para você: bem-vindo à mansão celestial, né? Posso enxugar tua lágrima, posso te dar um grande abraço e fazer uma festa nos céus. Meu filho voltou, minha filha voltou. Essa é a reflexão de hoje para você, querido. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e te guarde.